Foi. Bom dia, gente. Nós somos o grupo 4 da Universidade de Brasília e Faculdade de Ceilândia e vamos explicar um pouquinho para vocês sobre a míase. Tá, primeiro... Opa, volta um pouquinho, Giovana. Primeiro, a gente tem que entender o que é a míase. Então, o significado para esse termo seriam as lesões causadas pela invasão do tecido cutâneo por larvas de insetos dípteros que se alimentam de tecidos vivos, ou não necrosados, que são chamados então de biontófagas, caracterizando a míase primária. E tem como espécies que atuam nesse não necrosado a espécie Dermatobia hominis e Cochlioma omnivorix. E também se alimentam de tecidos vivos em necrose, que seriam as necrobiontófagas, caracterizando a míase secundária, e algumas espécies que realizam esse tipo de alimentação seria a Cochlioma macellaria e alguns da família Sarcophagidae. E aí, uma observação que eu vou explicar um pouquinho, pode passar, Giovana, sobre os insetos dípteros, um pouquinho da morfologia deles e também da classificação. Os insetos dípteros são insetos que apresentam par de asas funcionais e possuem um ciclo completo com formação de ovo, larva, pupa e adulto, o que caracteriza o holometabolismo. E os insetos que constituem essas ordens são as moscas, os mosquitos, os flebotomíneos e as mutucas. Pode passar. Aí seria um pouquinho da taxonomia. Essa ordem díptera, ela se subdivide nessas outras duas subordens, e nessa figura está bem especificado, porque essas partes tracejadas aqui relacionam aos insetos que realizam excepcionalmente a míase, são causadores da míase, mas principalmente aqui dessa subordem aqui, que temos os causadores da míase de fato. Pode passar, Gi. E um pouco mais sobre a classificação. Então, quanto à localização, eles são considerados endoparasitos e ectoparasitos, a depender da espécie. São eurixenos, o que significa que eles podem viver em vários tipos de espécies e atingem vários vertebrados, inclusive o homem. E as principais causadoras de míase no Brasil são aquelas que causam a bicheira, a berne e o bicho de cabeça. E são considerados também monoxenos, ou seja, eles realizam seu ciclo evolutivo em um único hospedeiro, e essas larvas também podem ser encontradas em regiões tropicais e subtropicais. Pode passar. Bom, como existem muitas espécies, né, de moscas que causam essas míases, eu vou falar sobre as principais da míase primária e da míase secundária. Da míase primária, a gente tem principalmente a espécie de Dermatobia hominis, também conhecida popularmente como mosca berneira ou berne. Essas espécies são encontradas principalmente aqui nas Américas, em lugares, regiões de climas tropicais e subtropicais. Aqui no Brasil mesmo, encontradas em locais locais rurais, né? Essas míases são furunculosas e elas se alimentam principalmente de tecidos vivos. Elas não precisam de necessariamente uma condição específica para infectarem. Elas geralmente perfuram o epitélio da pele e com isso elas criam um certo orifício e por esse orifício elas conseguem respirar e também manter a sua sobrevivência. Sobre a míase secundária, a gente tem a cochiliomia. Ela também é conhecida como mosca varejeira ou bicheira. Como a míase primária, elas também são encontradas principalmente aqui nas Américas, locais de climas tropicais, subtropicais, enfim. Essas espécies, esse tipo de míase, elas se nutrem principalmente de tecidos mortos, né, de feridas já necrosadas, de feridas abertas, principalmente por exemplo, pessoas que são diabéticas e têm a cicatrização um pouco mais lenta, então essas míases se aproveitam dessas feridas para infectar. Sobre os sintomas, em míases primárias, as pessoas relatam geralmente a sensação de picadas na ferida, prurido, que seria coceira, o local geralmente fica avermelhado, o orifício fica semelhante a um furúnculo, e cada um desses orifícios, geralmente, ele corresponde a uma larva, e em um só indivíduo podem ter vários orifícios, várias larvas.
Também as pessoas relatam dores agudas e a movimentação da larva no epitélio. Nas mías secundárias, como elas infectam geralmente uma ferida, tem a concentração de várias dessas larvas em um só local. As pessoas também relatam maus cheiros, dores, coceiras e, em alguns casos, podem até ter hemorragia por conta dessa grande quantidade de larvas. Sobre o diagnóstico, geralmente ele é feito por observação clínica, né, já que é algo bem visual, como a gente pode ver aqui na imagem. E o tratamento ele é feito basicamente com a extração, né, do parasita de forma manual, em seguida se aplica antissépticos para evitar qualquer tipo de inflamação, infecção, enfim. E nas míases secundárias, nas cavitárias, geralmente, como são muitas larvas, pode-se fazer o uso de medicamentos para matar essas larvas e em seguida fazer a limpeza, né? Que seria mais fácil do que retirar uma por uma. Seria basicamente esse o tratamento dessas larvas. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo biológico da míase primária e eu vou dar o exemplo da Dermatobia hominis. Eu vou começar pela parte que os adultos fêmeas, eles vão, geralmente é a fêmea da mosca, ela captura o artrópode, sugador de sangue, como qualquer tipo de mosquito, e elas põem os ovos em seu corpo. Esses ovos ficam grudados por uma espécie de cola. É importante a gente lembrar que esse mecanismo é chamado de foresia. O segundo passo do ciclo, de acordo com o que eu estou falando, não necessariamente ele precisa começar por aqui, mas as larvas da mosca se desenvolvem dentro dos ovos. E elas vão permanecer nesse vetor até que eles se alimentem do sangue de um hospedeiro mamífero ou aviário. Essas larvas da mosca, elas vão permanecer recém-emergidas e elas vão penetrar no tecido do hospedeiro. As larvas vão se alimentar em uma cavidade subdérmica. Durante 5 a 10 semanas, elas vão respirar por um orifício da pele do hospedeiro. E a partir de quando passa esse determinado tempo, elas vão cair no chão e vão se transformar em pupas no ambiente. As larvas tendem a deixar o seu hospedeiro durante a noite e de manhã cedo. Provavelmente isso é para evitar uma dissecação. Após aproximadamente um mês, os adultos emergem para acasalar e repetir o ciclo. Então, esse é o ciclo da míase primária. Bom, na míase secundária, a deposição dos ovos ela vai ocorrer em feridas ulcerosas e cavidades naturais lesionadas, como, por exemplo, olho, a região da nasofaringe e no ouvido. O odor proveniente dessas feridas que atrai as moscas, que elas são atraídas por odores muito fortes. E após a liberação dos ovos nesse ferimento, as larvas vão emergir e vão passar a se alimentar do tecido necrosado. Isso garante seu crescimento e seu desenvolvimento. As larvas elas se alimentam do hospedeiro na míase secundária por cerca de uma semana e elas podem migrar da subderme para outros tecidos do corpo e isso dá um agravamento da doença, que causa muito danos a esse processo. Existem outros gêneros de mosca, incluindo a coquiliomia, que elas têm um ciclo de vida mais direto, ou seja, as moscas adultas, elas colocam seus ovos diretamente na ferida do hospedeiro, não é necessário um determinado vetor, e nessas infecções por coquiliomia, as larvas do hospedeiro ficam por cerca de uma semana e elas também podem migrar da epiderme para outros tecidos do corpo. Bom, e para evitar a proliferação dessas doenças, para evitar ou a amíase acontecer no paciente, a gente geralmente indica para as pessoas que vão para áreas endêmicas que façam uso de repelentes, né? Se a pessoa sabe que ela está indo para uma área que tem a ocorrência dessas moscas, que tem a ocorrência dessas larvas, ela faz o uso de repelente, de telas nas janelas, o uso de mosquiteiros também, principalmente à noite. Também é muito importante manter cuidados nas feridas, né? A higiene pessoal nessas feridas, principalmente se forem feridas abertas, é recomendável que essas feridas sejam cuidadas e, enfim, sejam fechadas para evitar principalmente a perfuração e a proliferação dessas larvas nessas feridas. Então, essas aqui são as nossas referências bibliográficas, caso alguém se interesse queira procurar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. E é isso. Obrigada pela atenção.